A Universidade Federal do Amapá vai ter um papel fundamental na exploração, na formação, na qualificação, em toda a discussão da cadeia de exploração de petróleo no Amapá. A gente está nessa expectativa grande e a gente vai entender mais esse assunto com o Gutenberg Vilhena, que é professor na Unifap, né, Dr. Gutenberg Vilhena, que também está atualmente como presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá, mas continua ligado à Unifap, né, professor? Certamente, estou ligado. Eu estou cedido ao governo do Estado para cumprir essa honrosa tarefa, que é também acadêmica, né, digamos assim, porque a FAPEAP ela cuida do fomento à pesquisa qualificada, do fomento à ciência, fomento à bolsa de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eventos acadêmicos, enfim, todo esse é o papel da FAPEAP. Mas eu continuo dando aula em programas de pós-graduação. Eu estou vinculado em 2 programas de mestrado e um mestrado e doutorado, né? Mestrado em inovação tecnológica, é o Profinit, e o mestrado e doutorado em estudos de fronteira. Portanto, eu continuo ainda, né? Isso, o docente, o professor universitário, mesmo que ele exerça funções variadas na gestão pública, em geral, ele permanece executando tarefas de pesquisa e orientando mestrado e doutorado, como é meu caso. O que cabe à Unifap nesse cenário do petróleo no Amapá? Olha, isso é muito interessante, Sérgio, é uma questão fundamental de hoje, de agora, né, na fase pré-exploratória, né, nessa movimentação toda que existe de agora com a chegada da Petrobras, com a chegada de outras empresas para fazer os procedimentos necessários, e tão logo seja do ponto de vista da legislação, do ponto de vista enfim, de todos os documentos necessários que hoje são requeridos pelo IBAMA, etc. e tal, e ocorra efetivamente as etapas para a exploração, a Universidade Federal do Amapá, as universidades de modo geral, elas cumprem um papel fundamental, porque para você explorar, você precisa de cientistas, você precisa de preparo, você precisa de pessoas tecnicamente bem preparadas. E as universidades, né, elas fornecem, obviamente, esses recursos humanos. Claro que hoje a Unifap, ela não conta ainda com curso, por exemplo, de petróleo e gás, ela não conta com cursos voltados para mineração e tal, mas com o passar do tempo, a questão é que isso suja essa demanda e a Unifap ela possa trazer cursos que atendam todas as frentes, ou parte pelo menos, daquilo que se exige de preparo técnico, de laboratório. É uma tendência, então, ter esse curso de petróleo e gás? É uma tendência, isso já há um movimento na Universidade do Estado do Amapá, mas há uma tendência em que todas as nossas instituições, e neste caso nós temos 3, nós temos a Universidade Federal do Amapá, que é a mais antiga, década de 90, a que tem uma quantidade maior de cursos, mais de 30 cursos de graduação, cursos de pós-graduação entre especialização, mestrado e doutorado, né? Praticamente 90% dos programas de pós-graduação no Amapá são da Universidade Federal, mas nós temos a Universidade Estadual e o Instituto Federal do Amapá, que cuida da parte tecnológica, né? Per si. Mas dentro deste cenário, obviamente, as 3 instituições, e em especial aqui a gente está falando da Unifap, precisa estar se preparando. Vou te dar um exemplo. A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, ela tem um dispositivo que grupos de pesquisa submetem os seus grupos para estarem aptos a concorrer a editais de financiamento. E a Universidade Federal do Amapá ela já está qualificada, ela já está apta para que grupos de pesquisa possam se cadastrar, e quando surgirem demandas específicas para o eixo petróleo e gás, os grupos da Universidade Federal do Amapá possam concorrer e possam, dessa forma, ter recursos financeiros para qualificar seus laboratórios, para chamar alunos de graduação e pós-graduação e assim ajudar o Amapá
a se preparar para essa nova fase que certamente nós viveremos. Vamos supor que aconteça o pior, né? A tendência é não acontecer, mas que aconteça o pior, que o IBAMA não libere a exploração de petróleo aqui do Amapá. Mesmo assim, seria muito necessário o curso ainda, porque a Guiana explora, e a gente tem que olhar para esse mercado potencial de profissionais aí, né? Não apenas para prestar serviço aqui dentro do Amapá, mas para formar profissionais para o mundo, formar profissionais para outras regiões, aqui da Amazônia mesmo, Belém, né? Tem um complexo grande de transbordo de petróleo, de óleo, ali no distrito industrial lá de Icoraci. A Guiana está explorando, a Guiana inglesa explora, o Suriname está explorando o petróleo. Então, a Unifap está no meio de tudo isso. A Unifap está no meio de tudo isso e a gente já tem que estar preparado. A gente tem que trabalhar de forma planejada, de forma estratégica. E além desses blocos que foram vendidos aqui, tem blocos, a margem equatorial é enorme. É enorme. É do Amapá até o Rio Grande do Norte. Até o Rio Grande do Norte. É uma grande placa, é uma grande bacia que vem da Venezuela até o Rio Grande do Norte. Claro que nós falamos da nossa margem, né, da margem brasileira, mas tem a margem da Guiana Francesa, a margem francesa, que por hora não explora, mas o cenário geopolítico internacional, Séries, ele é bastante complexo. Hoje há uma dependência muito forte do petróleo e a questão não é que é o ponto-chave, e é aí que as universidades elas têm um papel fundamental, é dar a sustentação técnico, operacional necessária, acadêmica, sustentada em dados, em fatos, em evidências e uma literatura robusta, que o petróleo não é o futuro, mas é uma necessidade para nós fazermos a transição energética, para a gente começar a investir em outras matrizes. Portanto, a utilização de uma futura exploração serviria para a gente capacitar da densidade, como fizeram no Espírito Santo. Lá, a ciência, ela é uma das melhores do Brasil, ela avança a passos largos, né? Por quê? Porque a ciência ela foi colocada como uma sustentação justamente da exploração que lá ocorre. O que eles estão fazendo lá, por exemplo? Lá eles investem muito em parques tecnológicos, lá eles investem muito em capacitação, nesse movimento. A Federal de lá? A Federal do Espírito Santo. Na verdade, todo um grande ecossistema que envolve, isso que é interessante, não somente as universidades, mas também a iniciativa privada. Então, há uma grande movimentação há vários anos de articular atores estatais e não estatais, justamente para fortalecer o Estado, né, num momento importante que é para trazer desenvolvimento econômico, e a ciência é colocada como central. Mas a sua pergunta é interessante. Se não explorar, é um movimento, assim, a gente analisa do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista estratégico, a gente analisa determinadas situações como essa de forma bastante lúcida, operacional e visionária. Então, é muito difícil não acontecer a exploração do petróleo na margem equatorial pela necessidade que se tem. Em 5 anos, se o Brasil não tiver um movimento como esse que está sendo feito para a margem equatorial, a gente vai começar a depender e muito do petróleo que vem do exterior. Porque o petróleo está em tudo. Muita coisa que está aqui neste ambiente fazendo este vídeo tem algum derivado do petróleo. Então, para que a gente consiga depender cada vez menos do petróleo, a ciência é o caminho. E é esse o papel da Universidade Federal do Amapá. Desenvolver outras alternativas. Desenvolver outras alternativas. Para viabilizar essa transição. Para viabilizar essa transição, e nós temos professores altamente qualificados, nós temos grupos de pesquisa altamente qualificados. O que é que a gente não tem, Célis? E isso é importante dizer, a gente não tem laboratórios sólidos, mas não é porque os professores não querem. Eu sou professor na Universidade Federal do Amapá, Célis, há 15 anos. Eu já estou quase no topo da carreira, mas eu tenho quando estava no dia a dia na universidade,
muitos desafios que até hoje permanecem. Falta de infraestrutura, poucos laboratórios, até os laboratórios de ponta, eles ainda precisam ser estruturados, e são muito poucos. Agora você imagina o que os professores têm que fazer para executar os seus projetos de pesquisa, porque não, assim, tem cursos, tem professores que para chegar a determinados resultados precisa de equipamentos, precisa aferir, precisa fazer determinados procedimentos com equipamentos caros e que nós não temos. E se nós tivéssemos, a ciência ia dar saltos qualitativos muito rápidos. E com esses recursos que a exploração pode proporcionar, a nossa intenção, a nossa meta, e é assim que tem que ser, é justamente ampliar esses laboratórios para atender essa demanda, mas também isso ser difundido para outras áreas extremamente importantes no Amapá, como a área da saúde, né, a área do meio ambiente de modo geral. Mudando um pouquinho de assunto agora, a Unifap no ano que vem, em junho, se não me engano, lá para metade do ano que vem, vai escolher um novo reitor, uma nova equipe, né, para conduzir ali a Universidade Federal. Eu acho que já está no segundo mandato já o atual reitor. Não sei se o estatuto permite uma reeleição, né, para o terceiro mandato, não sei. Perguntar aqui para o professor Gutenberg, o senhor aceitaria, está sendo sondado aí para disputar a reitoria da Unifap ou não? Olha, Séries, nosso atual reitor, professor Júlio Sá, ele está no segundo mandato, né, o nosso regimento interno não permite um terceiro mandato. Nós teremos aí então um novo pleito, nós teremos uma nova composição, digamos assim, da gestão universitária, justamente um momento muito relevante, no momento em que o Amapá vive um cenário estrategicamente organizado, com um governador que é considerado um governo de inovação, um governo que aposta muito na transição justa, numa transição em que as pessoas possam se desenvolver e não somente protegermos a natureza. Vamos continuar, mas a ideia é essa. Uma bancada federal também estrategicamente bem posicionada, né? 2 senadores que fazem movimentos muito interessantes para esse momento da exploração do petróleo. Você aceitaria disputar a reitoria? Olha, eu diria a você que eu reúno hoje as qualificações para o pleito. Então, se essa for um movimento que se faça e que o meu nome ele seja colocado como uma pessoa que é madura o suficiente para o cargo, eu aceitaria. Eu aceitaria porque, como sou da universidade, já com uma carreira bastante consolidada, tanto na extensão quanto na pesquisa, e, obviamente, na graduação, né, em sala de aula, eu me considero tecnicamente preparado para assumir um cargo tão importante, né, o cargo mais importante da universidade. Então, eu me colocaria à disposição caso isso seja, o meu nome fosse, obviamente, aceito pela comunidade. E que se isso acontecer, claro, a gente fica na torcida para que você tenha essa visão de trazer esses cursos novos que a Unifap precisa, seguindo essa vocação do Amapá, o momento do Amapá que o Amapá vive atualmente, não apenas para a exploração do petróleo e do gás, mas também para a exploração das suas belezas, né, com cursos voltados para o turismo, serviços, gastronomia. A gente não tem nenhum curso de gastronomia aqui no Amapá. Temos várias universidades, várias faculdades, muita comida boa e não se fala em formar profissionais para esse mercado aqui, para o mercado da região amazônica, né? E a Unifap poderia também cumprir muito bem esse papel e formando profissionais não apenas para o petróleo e gás, mas também profissionais formados nas outras matrizes de energia elétrica, de geração de energia, que é o que vai precisar futuramente, né? É isso mesmo. Se prepara para isso. É isso mesmo. Nós temos também a necessidade
e é um pouco do que você tão bem mencionou, Sérgio, é de aproximar, por exemplo, a universidade da iniciativa privada, do mundo dos negócios, do mundo empresarial, claro, com responsabilidade, com movimentos muito bem calculados, de modo que a relação universidade, sociedade e empresa ela esteja mais próxima. E esse é um movimento que as grandes universidades brasileiras já fizeram, e com esse redesenho que nós esperamos para os próximos anos, tudo vai na direção de que nós precisamos fazer, e nós esperamos que assim seja feito. Seja comigo, seja com outra pessoa que esteja, né, numa futura composição, liderança da universidade, mas é um movimento necessário, essa relação sociedade, empresa e universidade. Bacana, obrigado pela entrevista, professor. Obrigado. Valeu.